tema de hoje é o impeachment, como não podia deixar de ser, e o que a gente pode esperar depois do impeachment, tanto do ponto de vista da política como da economia. Para conversar com a gente está aqui o economista e consultor Alexandre Schwartzman, que foi diretor do Banco Central e é colunista da Folha, e as repórteres de Brasília, Daniela Lima e Mariana Halbert. Oi Dani, oi Mari, Alexandre, obrigada por estarem aqui participando. Acho que a gente podia começar com as meninas de Brasília contando um pouco como é que está começando essa sessão de julgamento, como foram esses 2 primeiros dias, qual é a estratégia que está por trás desse bate-boca todo que a gente está vendo e o que a gente pode esperar aí dos próximos dias de processo. Dani, quer contar um pouco? Mari, por favor. Oi, Ana, boa tarde. A gente está aqui falando direto do Salão Azul do Senado. O que está acontecendo aqui é o seguinte: desde ontem, a estratégia principal dos aliados da presidente Dilma é ganhar tempo. Então, eles estão procrastinando ao máximo o processo. Todas as testemunhas estão sendo questionadas à exaustão. Eles fazem muito um debate mais político. E o advogado de defesa da presidente Dilma, o ex-ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, e ex-AGU também, tem usado muito habilidosamente todos os espaços que o presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, tem dado para esses questionamentos. Ontem, por exemplo, ele conseguiu o que ele considerou uma grande vitória, que foi rebaixar o procurador do Ministério Público de Contas, que é considerado uma peça-chave aí para o relatório que acusa os crimes fiscais da Dilma, da qualidade de testemunha para informante. Pode parecer uma tecnicalidade, e no fato, porque politicamente não muda nada, mas isso tira um pouco de peso da fala do Dr. Júlio Marcelo. E hoje a gente teve aqui, chegou ao auge essa tensão que os petistas e os aliados têm colocado no processo, inquirindo muitas testemunhas, questionando a capacidade dos próprios senadores de fazer esse julgamento. Chegou ao auge e a gente teve um episódio, um bate-boca acaloradíssimo aqui, que envolveu uma figura que vinha se mantendo no muro desde o início desse processo, que é o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros. Hoje ele perdeu as estribeiras e foi para cima. Quem acompanhou isso tudo muito de perto foi a minha colega Mariana Halbert. Ela pode contar aqui um pouquinho para você, com detalhes, como é que foi esse bate-boca no plenário do Senado Federal hoje. Ótimo, vamos ouvir a Mariana então. Mariana, conta pra gente como é que foi a intervenção do presidente do Senado, o Renan Calheiros, que até então, como disse a Dani, vinha se mantendo em cima do muro, não declara voto, mas hoje ficou um pouco irritado com a senadora Gleisi, não foi? Foi isso mesmo. Tudo começou quando o senador Lindbergh Farias e o senador Ronaldo Caiado se engalfinharam novamente. Eles bateram um curso, levando o presidente para suspender a sessão. E quando retomou, o presidente do Senado desceu ao centro do plenário e começou a falar com os senadores em tom de apaziguar a situação. Ele queria que se retomasse a normalidade da sessão, criticou a briga, disse que aquilo ali não poderia se tornar um hospício, que a sessão é transmitida para todo o país, então que os senadores teriam que dar bom exemplo. Enquanto ele falava, a senadora Gleisi estava ao lado dele e, de acordo com ela, ao fim da fala dele, criticou. Para ela não foi uma boa fala, já que ele estava tentando apaziguar os ânimos e acabou atacando o próprio Senado. Nisso, o senador Renan Calheiros voltou ao microfone e criticou, fez um ataque um pouco mais direto à senadora Gleisi. Ele retomou uma história de quando o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, foi preso. E ele disse o seguinte, que ela não podia, como ela falou ontem, que o Senado não tinha moral de julgar a presidente Dilma, que ela não poderia fazer isso, já que ele, enquanto presidente do Senado, ajudou para que as provas que foram coletadas na casa dela, na residência oficial, que é um apartamento funcional do Senado, onde ela mora com o seu marido, fossem usadas como provas do processo. E também há um outro episódio, que é quando a Polícia Federal pediu o incidente dela e do marido dela. Neste caso, o Senado pediu formalmente ao STF que
ela não fosse indiciada, porque a Polícia Federal não poderia indiciar um senador que tem foro. Então ele fez referência a esses 2 episódios na fala, quando ele disse que ela não poderia se manifestar daquela forma. Alguns aliados, senadores que estavam presentes, enfim, que estavam com o presidente, interpretaram isso como um sinal de que ele vai se manifestar a favor do impeachment da presidente Dilma na votação final. Que essa seria a senha de que ele estaria rompendo definitivamente com a presidente. Sim, mas vocês acham que isso deve acontecer? Ana, eu acho que o Renan vem caminhando já para próximo do Michel Temer, do presidente, hoje ainda presidente interino Michel Temer, há algum tempo. Mas desde ontem ele já estava muito incomodado com a postura de alguns senadores do PT, em especial a Gleisi Hoffmann e o Lindbergh Farias. Essa atitude dele hoje, que soa muito fora da curva, porque ele vem mantendo uma temperatura, digamos assim, morna, né, ao longo de todo esse processo, é o gesto mais enfático dele de que, assim, acabou a boa relação com o PT, entendeu? Os senadores do PT são frequentadores assíduos da residência oficial do senador Renan Calheiros, aqui da presidência do Senado. Ele já ofereceu uma série de jantares para os senadores do PT, inclusive para discutir estratégia política, há cerca de 2 meses ele reduziu essa convivência e agora ele estabelece ali uma ruptura nessa relação que ficou muito evidente. Eu acredito, inclusive, que abre caminho para que ele vote sim. Ele vem dizendo que não vai votar, mas que ele vote e vote a favor do impeachment. Agora, essa manifestação do Renan e essa perspectiva que vocês têm, em toda essa confusão que está acontecendo hoje no Senado, esse hospício, como disse o próprio Renan, esse pugilato, me parece mais jogo de cena do que um movimento real que possa mudar de alguma forma o curso dos acontecimentos, né? O Alexandre pode falar um pouco, mas eu acho que os investidores, quem hoje está fazendo apostas, apostando o seu dinheiro em alguma coisa, já dá como certo que o impeachment vai passar e que a Dilma vai ser definitivamente afastada e o presidente agora, presidente interino, deve começar um novo governo, não? Acredito que sim. Quer dizer, o jargão de mercado está no preço ou não está. Eu acredito que assim, os preços como eles estão hoje, se for olhar ali o que é taxa de câmbio, o que é taxa de juros, o que é risco país, tudo isso aí que já contempla, já dá como favas contadas que a presidente vai ser definitivamente afastada e o presidente interino vai se tornar o presidente de fato. Já é o presidente de fato, mas vai, inclusive do ponto de vista legal, se tornar o presidente do Brasil. Então, desse ponto de vista, acho que já está devidamente considerado. A incerteza que ainda sobra, assim, esse pessoal que coloca dinheiro em ação, em títulos públicos, em moeda, etc., parece que já encampou a ideia. A dúvida que é essa é o pessoal do investimento direto, quer dizer, empresas que estavam contemplando a possibilidade de aumentar seus investimentos no Brasil, se instalar no país, comprar uma empresa, esses talvez ainda estivessem esperando ali dos lados para ver como vai acontecer, em parte porque, primeiro, não é um pessoal que é tão nervoso quanto o pessoal de mercado financeiro que está ali acompanhando, então não está tão em cima dos desenvolvimentos, e em parte também porque o investimento direto, quer dizer, não é a mesma coisa de comprar moeda a 3,22 e vender a 3,25. Né? O horizonte é outro, então acho que eles podem, inclusive, se dar o luxo de esperar um pouco mais para ver onde a coisa está, como a coisa está evoluindo para tomar a sua decisão. Então, existe essa perspectiva. Eu, francamente, não sei se isso é 100% verdade, mas a expectativa das pessoas é que o investimento direto comece a aparecer depois agora do impedimento da presidente, que a probabilidade extraordinariamente alta. Né? O quão importante é esse investimento direto para que o país apresente algum sinal mais forte de retomada da economia? Eu acho que ele é mais importante, não tanto na questão da retomada, eu acho que ele é importante no seguinte sentido, que nós temos, mesmo com toda a melhora, nós ainda estamos nos encaminhando para um desequilíbrio externo que não é extraordinário, uma coisa da ordem de 25 bilhões
esse ano, talvez um pouco mais alto ano que vem, mas você precisa financiar isso. Quer dizer, precisa que, se você tem um déficit na transação com o resto do mundo, você necessariamente precisa que alguém esteja disposto a bancar essa diferença. E a melhor maneira de bancar essa diferença é com investimento direto, exatamente por essas características que a gente vinha discutindo. É um horizonte mais longo, ninguém está aqui em tese para aproveitar uma janela de oportunidade, um ganho rápido e ir embora. É o pessoal que tem disposto a botar seu dinheiro aqui e mantê-lo. E, obviamente, tem alguns outros efeitos que também são positivos. Você tem, em geral, transferência de tecnologia, tem uma série de coisas que ajudam. Não é a questão mais importante para a retomada do crescimento, mas é um sinal positivo. Quer dizer, a volta do investidor direto é um sinal positivo para financiar o balanço de pagamentos e mais algumas coisas que são relevantes para um prazo mais longo. E Dani, Mari, pelo que vocês contaram, parece que o Renan já está se posicionando para como vão estar divididas as forças políticas depois que o impeachment se confirme, se ele realmente se confirmar. Queria que vocês falassem um pouco sobre o que a gente pode esperar dessa composição de forças dentro do Congresso e depois eu vou perguntar, inclusive, para o Alexandre, qual é a importância do governo Temer conseguir aprovar os projetos mais delicados, mais complicados, para que haja essa volta da confiança, essa volta do investimento, aí não o investimento externo, mas o investimento como um todo, o investimento do empresário. Vocês querem comentar um pouco sobre essa composição de forças? Como é que vocês estão achando que ela está se encaminhando aí em Brasília? Ana, tem duas coisas que a gente precisa olhar com atenção. A base da oposição ao PT, ou seja, partidos como PSDB, DEM, PSB, esses partidos estão muito organizados em torno do impeachment, mas já começam a sinalizar que vão apresentar uma conta para o presidente interino Michel Temer depois que ele for efetivado. O PSDB tem falado muito que vai cobrar que o presidente não afrouxe o ajuste, que para eles é muito importante. O discurso aqui de bastidor é muito menos ameno do que o que eles fazem publicamente. Ele chegou a dizer, nós demos a ele a presidência da República, agora ele vai ter que dar ao país um governo de fato. Com relação ao Renan, eu acredito que sim, está precificado que ele agora já caminha para encerrar seu mandato, vai ficar ao lado do presidente Michel Temer. O placar do impeachment aqui está sendo tratado como uma coisa já superada. Assim, precisaria acontecer uma hecatombe na segunda-feira, que é quando vem a presidente Dilma Rousseff fazer sua defesa aqui, para que mudasse. Mas a base do governo fala em algo em torno de 60 votos, né, Mari? Exatamente, eles são muito confiantes nesse número. Eles acham que se o presidente Renan de fato está cada vez ficando mais claro, eles podem chegar a 61 votos. E a leitura que se faz é essa: o Renan foi o último esteio da presidente aqui no Congresso e agora ele já dá todos os sinais de que ele está ao lado do presidente Temer. Ele vai seguir nessa toada daqui para frente. Como todo bom PMDBista, ele fez a travessia. Então, enquanto o PSDB vai cobrar do futuro, se o impeachment realmente passar, do futuro presidente Temer, que realmente faça o ajuste fiscal e tem toda essa discussão, principalmente sobre o salário dos servidores, o PMDB também tem dito que, enfim, concorda com o aumento, que vai, se o PSDB é contra ele, que vote contra no Congresso. E essa possibilidade de o ajuste não passar como o governo vinha prometendo, você acha que pode comprometer de alguma forma a confiança? Acredito que sim. A gente está numa situação muito delicada do ponto de vista de finanças públicas, né? E obviamente, a postura do PSDB, em parte é porque eles estão, vamos dizer, legitimamente preocupados, em parte é porque eles querem que o Temer seja o gato que tire a castanha do fogo para eles, que eles estão já contemplando a possibilidade de virar governo e querem que alguém, pelo menos, inicie isso, até para que não fique tanto na conta deles e também que eles possam, eventualmente, chegar ao poder com as coisas razoavelmente encaminhadas. Agora, é uma situação bastante complicada. Nós estamos nos encaminhando para um déficit desse ano da ordem de 170 bilhões. Ano que vem, 140 foi vendido como uma vitória do ministro da Fazenda. Minha leitura é que não é vitória alguma do ministro da Fazenda, porque é 140 bilhões de déficit, considerando os 55 bilhões de receita que ninguém sabe de onde vem. Então, na verdade, é um déficit ainda mais alto.
Então, assim, se a gente não controlar o déficit, a dívida que nós temos hoje, vai continuar nessa trajetória ascendente. Essa trajetória assim, ascendente é uma forma delicada de colocar, porque ela é praticamente vertical. Você olha assim, o crescimento da dívida pública tem sido assustador. Se a gente não domar isso, vai ter um tremendo problema para frente. E acho que a confiança pode parecer um termo muito vago. Eu acho que não é exatamente problema de... As pessoas olham para isso, o empresário olha para uma dívida que veio de 50% para 60%, para 70%, periga de chegar a 80% do PIB, vai falar, bom, o que vai acontecer com isso? Porque se for calote, vai ter certas consequências. Se a gente for recorrer à inflação para resolver esse problema, também tem consequências negativas. Então, assim, o investidor mesmo, que, como você falou bem, não é investidor estrangeiro, é investidor brasileiro, as pessoas que estão dispostas a construir uma fábrica nova, a fazer uma ponte, eles estão olhando com muita atenção isso, porque se você tiver uma perspectiva de que instabilidade por conta de dívida, não é o momento de investir, vai esperar esse negócio se resolver. Então, assim, a gente precisa de uma sinalização muito clara a esse respeito. E até agora, tudo que o governo Temer fez foi a proposta do limite de gastos, quer dizer, basicamente limitar o gasto pela inflação do ano anterior, que, aliás, diga-se de passagem, não impede o aumento de gasto ano que vem. A inflação desse ano é mais alta do que deve ser ano que vem, portanto, vai subir o gasto, inclusive, no ano que vem. Mas, de qualquer forma, uma coisa que tem efeito muito a longo prazo, estabilizaria a dívida em condições muito favoráveis ali para 2021, 2022, 2023, são horizontes muito longos. As batalhas mais imediatas, você tem perdido todas. Então, funcionalismo foi uma batalha que não chegou a ser lutada, simplesmente já levantou a bandeira branca e entregou. Os estados, a mesma história. A reestruturação da dívida dos estados, além de ser um tremendo problema, praticamente não teve contrapartida dos estados se comprometerem também com o ajuste fiscal. Então foi uma derrota importante. Então, assim, tem que estar prometendo um ajuste daqui a 5, 6 anos, quer dizer, que vai se materializar plenamente daqui a 5, 6 anos, e o curto prazo não está sendo nada feito. Então as pessoas ficam, de fato, desconfiadas. A esperança é que, a passada discussão do impeachment, o governo fala, não, agora eu posso, de fato, encarar as medidas impopulares. Ou até aparecer uma nova desculpa, como por exemplo, não, mas agora a gente tem eleições municipais, e aí em fevereiro tem eleição para presidente da Câmara, e assim a gente vai postergando o nosso encontro com a realidade. Essa é uma tarefa que não parece muito fácil para o governo Temer, futuro governo Temer, porque embora ele tenha uma equipe econômica competente, nomes muito respeitados e tal, ele está entrando aí em 2 anos de sucessivas campanhas políticas, inclusive a campanha para a presidência em 2018, que parece já estar afetando boa parte dessas negociações, né? Dani e Mari, querem comentar um pouco como é que as eleições de 2018 já estão complicando a vida da equipe econômica? É exatamente isso que você falou, Ana. Inclusive o fato dele ter conseguido montar uma equipe econômica muito proeminente virou um problema, porque o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é cotado como um nome para disputar a presidência em 2018, né? Então isso acabou deixando, acendendo ainda mais a fogueira aí desses ciúmes todos que tem permeado as relações políticas na base deste novo governo, né? Porque são muitos presidenciáveis e apenas uma vaga, né, para disputar com a cara do governo, desse governo, se esse governo tiver sucesso. Então são muitos poréns, mas tudo isso já está afetando diretamente as relações do presidente Michel Temer com esses partidos que têm interesse em lançar candidaturas. O PSDB é o principal deles, que tem 3 pré-candidatos, né? Isso aí. Então, queria agradecer muito a participação de vocês duas aí de Brasília. Espero que a noite não seja tão longa como tem sido. E fim de semana também passe rapidinho e que a gente chegue ao final dessa cobertura com o mesmo sucesso que vocês têm conseguido. E Alexandre, muito obrigada por participar mais uma vez do nosso programa. É sempre uma alegria. Espero que a gente tenha temas mais favoráveis, mais otimistas para discutir daqui a algum tempo. Não, se tiver ninguém chama economista, para mim pode continuar essa bagunça que tá bom. Muito obrigada por ter nos acompanhado e até a próxima.